2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 até 17. Assim diz a palavra de Deus. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos de que, sem a ação do Teu Espírito, sequer somos capazes de compreendê-la, muito menos de crer no que ela diz. Então é por isso que nós te pedimos nesse momento, que o Teu Espírito nos conduza à compreensão e à fé nisso que lemos, e que essa condução nos leve até aos pés de Cristo, nosso Redentor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Foi assim que Paulo começou o capítulo 13. Você lembra disso? Por que os dias serão difíceis? Porque as pessoas amarão mais a si mesmas do que a Deus. E isso será feito com aparência de religiosidade. As pessoas estarão pretensamente buscando a Deus, mas na prática não farão isso. Elas dirão que buscarão a Deus, mas no coração nada mudou. E isso significa que as pessoas estarão dentro da igreja, com uma aparência de religiosidade, mas vão viver como se Deus não existisse. Durante a sua semana, os desejos do coração não são refreados. Os impulsos pecaminosos não são refreados. Deus não é considerado nas decisões, mas estão religiosamente toda semana buscando algum tipo de divindade em algum templo religioso. É exatamente isso que vai tornar os últimos dias difíceis. As pessoas fingirão muito bem amar a Deus, mas não amarão. E vão ser dias difíceis para quem? Bom, certamente não para essas pessoas, porque para elas estarão vivendo o melhor do que elas acham ser a vida. A vida vai ser difícil, não para elas, mas para todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo. Os crentes de verdade, é para eles que esses dias serão difíceis. Por quê? Bom, é só você observar. Você quer viver dias tranquilos nessa terra? Quer assim viver tranquilamente, sem ninguém te incomodar? Basta você viver como a maioria. Ame a si mesmo. Faça o que o mundo faz. E ninguém vai te incomodar. Bom, algumas coisas ruins vão acontecer na sua vida, mas assim, dificilmente alguém vai te confrontar e dizer que você está nadando contra a maré. Mas, se você quiser viver para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus, aí então você pode esperar dificuldades. Problemas que virão exatamente por parte daqueles que não querem isso. As pessoas não querem isso. Então, é difícil ser crente em nossos dias, não é? É difícil ser um verdadeiro discípulo de Jesus em um mundo que é contra Jesus, um mundo que crucificou Jesus. Como é que a gente suporta as dificuldades dos últimos dias? Como é possível mantermos uma vida piedosa em Cristo, vivendo em um mundo ímpio, que muitas vezes parece piedoso, tem um discurso bonito,
mas na prática só dá vazão aos pecados e não quer saber de Deus. Como viver piedosamente em Cristo nos últimos dias? Cumprindo duas tarefas. Primeira tarefa, siga o exemplo de alguém piedoso. É o que diz nos versículos 10 a 13. Segunda tarefa, permaneça na fé e na prática da Escritura. Versículos 14 até 17. Então, primeira prática, primeira tarefa, para que a gente suporte os tempos difíceis nos últimos dias. Siga o exemplo de alguém piedoso. Olha o que dizem os versículos 10 até 13. Acompanhe comigo mais uma vez. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois de alertar Timóteo sobre a dificuldade dos últimos dias, essas pessoas ímpias, disfarçadas de crentes, ele tinha dito para Timóteo fugir delas, lembra isso no versículo 5? E então, ele apresenta algumas em especial. Nos versículos 6 e 7 desse capítulo, ele falou de falsos mestres. Em Éfeso, o que provavelmente estava acontecendo, Éfeso é onde Timóteo está, em Éfeso, dentro da liderança, provavelmente alguns presbíteros começaram a manifestar uma vida ímpia e um ensino herético. E Paulo percebeu isso e excluiu alguns deles, disciplinou alguns deles, mas eles não saíram da cidade. Eles não reconheceram seu erro. Eles continuaram tendo influência sobre a membresia da igreja e sobre a cidade como um todo. Então eles visitavam as casas das pessoas, tentando trazer discípulos para si, para uma vida de pecado e de erro doutrinário. Por isso Paulo compara esses homens com Janes e Jambres. Versículo 8 ele fala isso desse capítulo. Janes e Jambres, provavelmente Paulo está fazendo uma referência aos magos do faraó, quando Deus queria libertar Israel da escravidão ao Egito. Esses magos com truques, com mágicas, obras das trevas, eles enganaram o rei, para que o rei não percebesse a verdade e não fosse liberto pela verdade. E Paulo diz, eles estão fazendo a mesma coisa, mas eles não vão longe. Foi assim que ele terminou o trecho semana passada. No versículo 9 ele diz, em breve a sua insensatez vai ficar evidente a todos. Todo mundo que realmente ama a Deus vai saber que eles são impostores. Como aconteceu lá com Janes e Jambres. Eles não conseguiram evitar a ação de Deus. Eles apenas, com as suas mágicas, pioraram a situação. E, para quem realmente conhecia Deus e temia Deus, ficou claro, eles não são sacerdotes coisa nenhuma, eles não temem a Deus verdadeiro coisa nenhuma, eles são impostores. E é isso que vai acontecer com os falsos mestres. Em breve, eles vão ser desmascarados. Quem é crente de verdade vai perceber que eles são uma farsa. Porém, versículo 10, que é o texto da noite, começa com Paulo dizendo, nem todos os que falam em nome de Deus são falsos. Estes são falsos. Mas você, ou tu, porém, começa o versículo 10, você tem me seguido de perto. Aqui vai a primeira lição da noite. Nem todo mestre, nem todo pregador, nem todo pastor é sem vergonha. Paulo está dizendo, eles são assim, mas você tem observado a minha vida. Ainda existem pessoas honestas. Ainda existem mestres sinceros, tementes a Deus, gente obediente à palavra. Sim, o mundo está infestado de impostores. Gente que se utiliza da fé, se utiliza até da Bíblia, da religião cristã, às custas das pessoas, para se aproveitar das pessoas, tirar dinheiro das pessoas, abusar das pessoas, reinar sobre as pessoas. Isso é verdade, isso existe, mas nem todo mundo é assim. E Paulo é um exemplo disso. Se você um dia foi enganado por falsos mestres, talvez
explorado por pessoas assim, decepcionado com gente que falava em nome de Deus, mas parecia mais ímpio do que crente. É normal que a gente começa a ficar meio cabreiro, assim, né? Com o pé atrás de confiar novamente. A gente pega trauma de igreja, trauma de Bíblia, trauma de crente, não quer saber de nada. Bom, esse texto é um chamado a não fechar o seu coração para a verdade. Essas pessoas podem ter te decepcionado, ímpios disfarçados de crentes, lobos em pele de ovelha. Mas nem todos os mestres são assim. Há pessoas fiéis, há pregadores fiéis, e você deve saber identificá-los, e quando identificar, se aproxime e ouça a palavra de Deus. Pessoas a quem você deve seguir de perto, como Timóteo estava fazendo com Paulo. A ideia aqui é de ser um discípulo de um mestre. Eu quero aprender o que você tem a dizer, porque eu encontrei alguém que fala a verdade. E Paulo diz, você tem me seguido de perto. Como é que eu identifico um verdadeiro mestre de um falso mestre? Versículo 10 continua, e Paulo apresenta 7 indicadores que marcam o verdadeiro ministro do Evangelho. Marcas que estavam em Paulo e que a gente pode identificar em verdadeiros mestres hoje. Primeiro indicador é o ensino. Você tem seguido de perto o meu ensino. Palavra que significa instrução ou doutrina. Um verdadeiro pregador do Evangelho prega exatamente aquilo que a Bíblia diz. Ele não acrescenta e nem diminui. E você consegue perceber isso quando acompanha ele de perto. Segundo indicador, conduta. Você tem seguido de perto a minha conduta, o meu procedimento. Não basta ter o discurso bonito, é preciso que a vida seja um resultado desse discurso bonito. Aquilo que você ouve na boca dessa pessoa, você vê no comportamento dela, no estilo de vida. A crença no Evangelho vai produzir um tipo de vida piedosa, e você vai ver isso na vida da pessoa. É algo que dá para perceber, observar. Terceiro indicador, você tem seguido o meu propósito. Timóteo não só ouviu Paulo pregando e não só viu o exemplo de Paulo, mas ele teve abertura o suficiente para perceber os intentos de Paulo, os planos de Paulo, os objetivos de Paulo. Paulo não tinha segundas intenções. Ele não dizia uma coisa aqui querendo outra, ele era claro no que ele queria. E dava para perceber, de perto se percebia que Paulo queria agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. Você viu de perto os meus propósitos. Em quarto lugar, você viu de perto a minha fé. Paulo não só pregava, não só dizia que cria no Evangelho, mas a vida dele era marcada por uma profunda convicção de que aquilo era verdade. Paulo realmente acreditava no que ele dizia, a ponto de entregar sua vida a essa mensagem. Você viu isso de perto. E em quinto lugar, você tem observado a minha paciência. E essa palavra aqui significa alguém ser tolerante, alguém calmo. É o oposto de você ficar irado rapidamente. Sabe, gente de pavio curto? É o oposto. Paciência significa ter pavio longo, ser longânimo, demorar para se irar. Pregar o Evangelho exige esse tipo de virtude, porque, assim, nem todos aceitam o Evangelho. E aí, se não aceitar, o que você vai fazer? Jogar a Bíblia na cabeça da pessoa? Você tem que ser paciente. Pregar o Evangelho exige paciência, porque nem todo mundo muda rapidamente. A pessoa pode estar aceitando o Evangelho, mas a mudança vai demorar um pouco. E é assim que funciona na nossa vida. A gente tem que ter paciência. Paulo diz, você tem observado em sexto lugar, o sexto indicador de um verdadeiro mestre, o meu amor. A gente já falou sobre essa palavrinha aqui algumas vezes. É o amor, a palavra grega ágape, que é o amor sacrificial, em que você entrega a si mesmo pelo bem do outro, para servir o outro. Falsos mestres, é muito claro isso. Eles só pensam em si mesmos. Eles só querem alimentar o próprio ventre. E quando eles servem os outros, eles estão com segundas intenções. É porque talvez vão cobrar esse favor lá na frente. É porque eles querem ganhar algum benefício, alguma troca. Verdadeiros obreiros do Evangelho se doam pelo bem dos outros e pelo bem dos outros, para a glória de Deus. Não estão pensando, se eu ajudar essa pessoa, talvez amanhã eu ganhe algo em troca. Não. Se eu ajudar essa pessoa, ela vai crescer. Ela vai ser salva. E esse tem que ser meu objetivo. O objetivo é o bem, a melhora daquela vida. Amor. E por fim, em sétimo lugar, você tem observado a minha perseverança, ele termina o texto dizendo. Para se manter firme nesse ministério é necessário perseverança, resiliência, resistência. Resistência às tentações do pecado, internas,
mas também resistência aos ataques externos, porque eles virão. Só se mantém no caminho da verdade quem demonstra esse tipo de atitude. Alguém que começa bem, mas que termina bem, que tem perseverança. Perceba duas coisas aqui. A primeira é que todas essas características estavam presentes na vida de Paulo. E como é que Timóteo pôde perceber essas características? O próprio Paulo disse: você tem seguido de perto a minha vida, como um discípulo, como um aprendiz. Isso significa que se a gente quiser aprender esse tipo de virtude e desenvolver isso na nossa vida, a gente precisa não só conhecer isso, mas ver isso de perto na vida de alguém. Existem pessoas do meu convívio, na minha igreja local, em que eu vejo essas características, então eu tenho que colar nessa pessoa. Aprender com ela. Observar essas virtudes na sua vida. É possível que eu também desfrute de tudo isso. Mas tem uma segunda coisa aqui que chama atenção, é que Timóteo só foi capaz de perceber isso na vida de Paulo, porque Paulo permitiu ser conhecido. Crentes mais maduros ou mais piedosos, eles precisam estar abertos para que outros possam chegar perto e observar suas vidas de perto. Nós não podemos nos fechar para relacionamentos de discipulado. Na igreja isso acontece bastante. Assim, gente que só revela o seu nome e talvez o número do WhatsApp. Mas você não sabe nem onde mora, você não sabe quem é a família, não sabe onde trabalha. A pessoa não se permite ser conhecida, você quer fazer uma visita, ela não permite. Você quer tomar um café com ela, ela não se abre. Como é que eu me aproximo? Como é que eu ajudo essa vida? A gente não pode ser assim. A gente não pode se fechar, principalmente se a gente está vendo um novo convertido, alguém imaturo na fé. A gente tem que se aproximar intencionalmente dele, foi isso que Paulo fez com Timóteo, para ajudar essa pessoa a crescer. E quando a gente faz isso, a gente precisa se permitir ser conhecido. Porque discipulado não é só assim, eu tenho muito a ensinar para você, você tem muito a aprender comigo. Não, no discipulado você aprende, você ensina e aprende. Os dois aprendem naquele processo. Os dois aprendem sobre Jesus, um na vida do outro. Então, a gente precisa estar disposto a permitir que a pessoa nos veja, não só nas virtudes, mas também nos defeitos, nos pecados. Todas as vezes em que essa pessoa vê você pecar, como é que ele lida com o pecado? Ele está no trânsito e perdeu a paciência. Acontece. E aí? Ele vai se arrepender, pedir perdão? Eu estou na casa dele, ele perdeu a paciência com os filhos, com a esposa, com o marido. Como é que ele lida? É uma excelente oportunidade daquele discípulo aprender. É isso que eu tenho de fazer. Me arrepender, pedir perdão, consertar e seguir em frente. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você seguiu de perto e viu tudo isso em mim. Mas nem tudo são flores. E é assim que começa o versículo 11. Timóteo não viu só os pontos positivos de Paulo, mas ele também presenciou as consequências desses pontos positivos. Por ser fiel ao evangelho em tempos difíceis, Paulo diz: eu colhi como resultado duas coisas: perseguições e sofrimentos. Timóteo, por onde eu passei, eu enfrentei resistência ao evangelho, oposição ao evangelho. Isso me causou grandes aflições. E ele cita 3 lugares onde ele enfrentou essas coisas: Antioquia, Icônio e Listra. Quem está antenado com a exposição bíblica de Atos vai lembrar, a gente terminou tudo isso aqui, a gente viu isso na primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13 e 14 narram essas aventuras de Paulo. E Paulo em Antioquia, só por pregar o evangelho, ele foi perseguido e expulso da cidade. Em Icônio, ele foi ameaçado de morte, teve de fugir. E aí chegou em Listra, e, enfim, ele acabou sendo apedrejado, fora da cidade, e dado como morto pelos cidadãos da cidade. E Paulo diz no versículo 11, quantas perseguições eu sofri. Esses são só alguns exemplos. Mas o Senhor me livrou de todas elas. Interessante, ele não livrou ele de sofrer essas coisas, porque ele sofreu. As pedras eram de verdade. Mas ele sobreviveu para continuar pregando o evangelho. Mesmo diante de tanta adversidade, Jesus estava ao lado de Paulo e resgatou Paulo. É curioso isso aqui.
a gente está vendo o testemunho de Paulo, o apóstolo, o maior missionário de todos os tempos. É um homem que pregou o evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E Paulo está dizendo, eu sofri esse tipo de coisa. É bem diferente de apóstolos atuais, né? Apóstolos e apostilas, sei lá como é que eles se chamam, são falsos, não são verdadeiros. Esses mestres de hoje em dia que só pregam cura, prosperidade, vitória, não parece ser o testemunho de Paulo. E aí eles falam dessas coisas, mas deixam de lado a condenação ao pecado, deixam de lado o anúncio de arrependimento, da salvação, deixam de lado a realidade dos sofrimentos na vida cristã, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Cristo crucificado. Gente que nunca fala disso de púlpito, nunca fala disso para o seu povo, não fala da eternidade, só fala de uma vida próspera aqui nessa terra, mas não faz a pessoa pensar no além disso. Paulo está dizendo para Timóteo, eu sofri todas essas coisas. E tem um detalhe aqui, a última cidade que ele cita é Listra. Atos 13 e 14 narram esses 3 lugares onde ele foi. E aí na última cidade de Listra, a gente viu isso no finalzinho, na última exposição do capítulo 14. A próxima cidade de Paulo, que ele visitou, depois de ter sido apedrejado, ele volta para a cidade de Listra. No dia seguinte, viaja para a próxima cidade, que é Derbe. E em Derbe, ele prega e faz muitos discípulos. E é em Derbe que ele volta, visitando as igrejas que foram plantadas. Bom, sabe quem morava em Derbe? Sabe quem morava lá? A família de Timóteo. Se você ler Atos 16, versículos 1 e 2, você vai descobrir que depois de anos da visita de Paulo ali, havia um jovem discípulo de Jesus que era exemplar, chamado Timóteo. A missão de Paulo de sofrimento, passando por cada uma dessas cidades para chegar até Derbe, provavelmente alcançou a sua avó e a sua mãe com o evangelho. E Paulo volta para a igreja de onde foi enviado. Sequer percebe os resultados. E aquelas 2 mulheres que se converteram, nessa carta Paulo já disse, a sua avó, Lloyd, e a sua mãe, Eunice, passaram a fé em Jesus para você. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, os meus sofrimentos pelo evangelho, por mais difíceis que sejam, eles geraram resultados eternos. Você, Timóteo, é fruto da minha perseverança, da minha persistência, mesmo diante de tanta dificuldade. Queridos, Timóteo é um exemplo disso, mas nós também somos um exemplo disso. Talvez você nem saiba, mas pessoas sofreram para que o evangelho chegasse até nós. Pessoas sofreram perseguições, oposições, resistências, lutas, dificuldades, inúmeros sofrimentos para que a gente pudesse vir a crer em Jesus. E isso significa que vale a pena também sofrer para que outros possam ser salvos, mesmo que a gente tenha de talvez enfrentar sofrimentos pela fidelidade. Sermos fiéis ao evangelho, porque vale a pena. Pode alcançar outras vidas, e Paulo está dizendo, tudo isso, se fosse só para salvar você, Timóteo, já valia a pena. Mas salvou tantos outros. Bom, no versículo 12 e no versículo 13, Paulo faz 2 afirmações. Porque ele quer esclarecer algo aqui. Algo que poderia ter ficado confuso. Por quê? O que ele disse no versículo 9 é que os falsos mestres não irão longe. E aí depois ele apresenta a sua lista de sofrimentos, de perseguições. Isso poderia ser um indicador de que Paulo era um falso mestre. Se os falsos mestres não vão longe, você está sofrendo tudo isso, Paulo? Era o que os acusadores dele diziam. Se você fala em nome de Deus, por que sofre tanto? E aí Paulo precisa fazer 2 afirmações. Primeira afirmação está no versículo 12. Na verdade, ou de fato, todos são só alguns? Todos, são todos, não são? Todos os que querem viver piedosamente, todos os que desejam e decidem viver do jeito que Deus quer, em Cristo Jesus, serão prósperos. Vão ganhar R$1 milhão. Nunca vão ficar doentes, é isso que ele diz? Serão perseguidos.
Perseguidos. É um resultado inevitável. Gente, isso aqui significa que, claro, dependendo do lugar ou da época em que você viver, essa perseguição vai ser maior ou menor. Tem lugares em que as pessoas realmente morrem por crerem em Jesus. Mas tem lugares em que a gente apenas enfrenta uma cara feia das pessoas, de um patrão quando você quer ser honesto, né? De um pai ou de uma mãe, quando você quer buscar a Deus, quer ir para a igreja, eles não querem deixar. Um marido ou uma esposa que não teme a Deus e você é limitado. Assim, é difícil isso. É algum tipo de perseguição, claro, num nível muito menor do que perder a vida. Mas o que Paulo está dizendo é que ela sempre vai acontecer. Sim, não tem como fugir de perseguições, se você quiser viver de forma piedosa. É muito importante saber que a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não ilude você. Se você quiser seguir o Jesus crucificado, você precisa esperar ser odiado como ele foi odiado. Quem rejeita a verdade, quem rejeita a luz, não gosta de quem condena o pecado. Não gosta de quem contrasta o pecado com a sua vida. Não gosta de quem expõe a sujeira. Por vezes você nem está pregando contra a pessoa. Mas o simples fato de você viver uma vida piedosa já constrange ela. Ela não gosta mais da sua presença, porque você é um exemplo de tudo aquilo que ela não é. De tudo aquilo que ela nem deseja ser. Ela não ama a Deus, e ela odeia quem ama a Deus. E ela começa a se colocar contra. Lembrar disso ajuda a gente. Ajuda a gente a quando as dificuldades chegarem, e elas chegam, só porque somos fiéis ao Evangelho, a gente não ser pego de surpresa. Eu estou sendo crente fiel, e tudo dá errado. Eu estou tentando ser honesto, e esse mundo não permite. É isso mesmo. Você esperava outra coisa? Crucificaram o Rei dos Reis, e você que é um ser muito menor do que esse Rei dos Reis, você acha que não vão fazer a mesma coisa com você? Não ser pego de surpresa e estar preparado. Preparado para não desanimar, não desistir. É um bom sinal. É um bom sinal você estar do lado da piedade. Mas isso também significa que se você não tem experimentado nenhum tipo de perseguição, por menor que seja, tem alguma coisa errada aí. Isso é um mau sinal. É um mau sinal. Porque Paulo diz que todos vão sofrer isso. Então, das duas, uma. Ou você é um ingênuo, e assim, acha que o mundo é um mar de rosas e que ninguém... Talvez você nem percebeu que as pessoas se opõem a você. Está iludido, ingênuo. Ou você não tem buscado uma vida piedosa como deveria. E aí, na verdade, a sua vida é mais parecida com o mundo do que com Jesus. Aí sim, não vai ter perseguição nenhuma, porque você é um deles. Essa é a primeira afirmação. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas aí tem uma segunda afirmação no versículo 13. Paulo diz, mas, em contraste com os piedosos, agora ele vai falar dos perversos e impostores. Estes, pessoas más, pessoas traiçoeiras, trapaceiras, vigaristas, pessoas sedutoras, como aqueles falsos mestres que tentam enganar as pessoas, para levar as pessoas a uma vida de pecado, para ouvir a sua mentira. Paulo diz, estes irão de mal a pior. Eles avançarão cada vez mais para o buraco. Aí, nós precisamos perguntar, que pior é esse? O que de ruim vai acontecer com essas pessoas? Significa que tudo vai dar errado na vida delas? Não necessariamente. Porque Paulo diz o que é o ir de mal a pior. O versículo 13 continua. Eles continuarão enganando as pessoas. Eles continuarão sendo ímpios, mas fingindo ser piedosos, e as pessoas vão acreditar neles. Isso é o ir de mal ao pior. Vão continuar enganando as pessoas. As igrejas dessas pessoas, desses mestres, só vão crescer. Quanto mais o tempo passar, mais pessoas acreditarão neles. Loucura, né? Isso é ir de mal a pior. Mas ele diz, em segundo lugar, continuarão enganando e sendo enganados. Por si mesmos e pelos outros. Então é uma troca, né? Eu te engano e você me engana. No final está todo mundo errado. O ponto de Paulo aqui é que, para o mundo, o que parece ser sucesso, para o mundo, o que parece ser assim, sinal da bênção de Deus,
na vida de um mestre, na vida de alguém que se diz crente, na vida de uma igreja que se diz igreja, prosperidade, fama, popularidade. Mas quando você olha de perto, essa vida é ímpia, só tem o discurso. Aí as pessoas olham e falam, não, eu não posso blasfemar contra o Espírito, porque olha lá, está tudo dando certo na vida dele. Mas olha de perto, é uma podridão, é uma sujeira. Não está dando certo. Isso é castigo de Deus. Eles estão enganando e sendo enganados, indo de mal a pior. É isso que Paulo está dizendo. O fato de continuar no engano, enganando e sendo enganados, já é castigo de Deus. A vida deles continua no erro, mesmo sendo uma farsa. E eles sequer conseguem perceber isso. Bom, isso traz algumas aplicações para a gente. A primeira é que saber disso explica para nós o aumento de tantos falsos mestres e de tantas falsas igrejas nesse mundão. Se você der uma rápida olhada na internet, vai encontrar igrejas que se aplicam aos moldes do que eu estou falando aqui. Muita gente nas mídias sociais falando em nome de Deus, mas que se encaixa no perfil de falsos mestres aqui. E isso só tende a piorar, porque Paulo diz, eles vão de mal a pior. E cada vez mais, quanto mais os tempos, os dias se passam, mais falsos mestres, mais falsos crentes vão surgir antes do retorno de Jesus. Então, como que a gente se protege disso? Primeira coisa que a gente deve fazer é não se afastar de uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Porque como é que eu sei se eu não estou enganando e sendo enganado? Ouça o evangelho, que confronta o seu pecado, que não diz que está tudo bem, que tudo vai dar certo na sua vida. Não, vai dizer, olha, se você continuar nesse erro aí, vai dar tudo errado. Deus condena isso que você está fazendo. Uma igreja que exige arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Você precisa se arrepender. Que te chama a uma vida de santificação, de ser mais parecido com Jesus. Não se afaste de uma igreja assim. Ao mesmo tempo, não caia no engano do falso evangelho. De igrejas e mestres que prometem para a gente vitória, prosperidade, cura, mas eles nunca falam dessas coisas, de eternidade, nunca falam contra o pecado. Por mais que essas igrejas, esses mestres pareçam um caso de sucesso, Paulo está dizendo isso é mentira, é puro engano, ilusão. Por isso, cuidado com a forma com que você vive também. Se você busca piedade só por aparência, mas você não está disposto a permitir que o evangelho te mude. Você vai para a igreja para fazer uma fezinha. É uma cultura, uma mentalidade católica romana. A vida de impiedade durante a semana. E aí no domingo eu participo da Eucaristia, eu confesso os meus pecados para o padre e está tudo certo. E aí na segunda-feira eu volto para aquela velha vida de pecado. Cuidado. Isso é apenas aparência de piedade, não é piedade. E se você tem uma vida assim, você vai acabar colhendo só mais aparência. Você vai enganar cada vez mais pessoas como você e vai ser enganado por essas pessoas. E vocês vão achar que estão certos e no final vão ser condenados. Porque estão ao lado da mentira. Não estão no caminho da piedade. É isso que você deseja para a sua vida? Uma vida de mentira? É isso que você deseja para a sua eternidade? Condenação? Bom, então fuja. Fuja dessa aparência. Como é que eu suporto tempos difíceis nos últimos dias? Primeira tarefa, siga o exemplo de alguém piedoso. Vamos para a segunda? Segunda tarefa, permaneça na fé e na prática das Escrituras. Olha o que Paulo diz nos versículos 14 até 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A lógica de Paulo é a seguinte, pelo que a gente já viu até agora. Uma vida piedosa em Cristo vai custar caro. Mas vale a pena. Ela vai gerar perseguição, mas tem uma recompensa eterna. No capítulo 2, versículo 15, ele diz que vai te tornar um obreiro aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar. Então vale a pena, apesar de custar caro. Mas uma vida de falsa piedade pode até parecer mais barato. Mais barata essa vida. Assim, a princípio parece um caminho mais tranquilo, né? Sem muito custo. É mais fácil me entregar esse tipo de vida. Mas Paulo está dizendo, vai acabar em prejuízo. Você vai se dar mal. Cada vez mais enganado. E no final, precipício. É por isso que Timóteo deve escolher seguir o exemplo de Paulo. E é o que ele diz no versículo 14. Quanto a você, ou tu, porém, você permaneça, fique exatamente onde você está. Esse é o sentido dessa palavra. Não saia desse lugar. Se mantenha aí. Que lugar era esse? Aonde é que Timóteo estava e deveria permanecer? Qual era o local, o terreno seguro, onde ele deveria permanecer? A segunda parte do versículo 15 diz para nós. A gente já volta para o versículo 14, mas observe o final do argumento de Paulo. No versículo 15, ele fala sobre as sagradas letras. Reparou isso? Ou os escritos santos, divinos. Paulo está se referindo ao que aqui? Ao que? Versículo 16 diz: a escritura. O que era a escritura ou as sagradas letras na época de Paulo? Era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. O Antigo Testamento que apontava para a vinda do Salvador Jesus. Hoje nós temos o Antigo e temos o Novo. O Antigo aponta para Jesus, o Novo conta sobre Jesus. A chegada de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, as consequências de tudo isso. Então, quando você lê, depois que nós temos o Antigo e o Novo Testamento já registrados, lê a Escritura, você entende a soma dos dois, tanto o Antigo quanto o Novo. Por que seria importante permanecer no conteúdo da Escritura? No versículo 15, Paulo finaliza dizendo, porque essas santas palavras, elas podem ou elas são capazes, plenamente aptas a te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, a Bíblia não é só mais um livro, como outro qualquer. Ela é um livro, com letras, com sentido, com uma organização, mas não é só isso. Ela é mais do que isso. Nesta Bíblia nós encontramos as sagradas letras, os únicos registros de tudo aquilo que Deus queria que os homens soubessem. E o que essas palavras anunciam? A salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras apontam para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É sobre isso que a Bíblia fala em sua completude. Isso significa que todas as partes menores da Bíblia, as histórias, os conselhos, as observações, as orações e até as listas, aquelas chatas, sabe? Genealogias, filho de fulano, filho de Beltrano, você fica, tem que ler isso. Até essas listas devem ser lidas à luz da obra de Jesus. Paulo está dizendo, as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, elas apontam para a salvação. Então eu preciso entender por que essa lista está aqui, por que essa oração está aqui, como ela contribui com a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus é o ponto mais alto da Bíblia. É para Jesus que todas as histórias apontam. Jesus é o cumprimento definitivo das listas, das orações, das histórias. Deus deseja que todas as pessoas que tenham contato com as Escrituras conheçam a Jesus, creiam em Jesus e encontrem salvação em Jesus pela fé, através da obra dele na cruz. Porque só as sagradas letras, só as Escrituras, como Paulo disse, são capazes de tornar alguém sábio o suficiente para que essa pessoa encontre o caminho da salvação. Nada mais nesse mundo é capaz de nos oferecer salvação. Nenhum outro livro, nenhum outro mestre, nenhum outro filósofo, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum sábio deste mundo. Ninguém é capaz de oferecer para você redenção, perdão, libertação dos pecados, identidade, realização, dignidade, esperança.
Nada nesse mundo é capaz de trazer vida e cura eterna para a alma. Só a Escritura que aponta para a salvação em Cristo Jesus. É por isso que Timóteo não deveria se afastar desse conteúdo. Por mais que o falso evangelho ele fosse mais atraente, mais fácil, e é por isso que nós devemos permanecer na Escritura. É por isso que você deveria ler a sua Bíblia diariamente. É por isso que você deveria dar um pouco menos de atenção para as redes sociais, para a televisão, e um pouquinho mais para a palavra. Meditar na Escritura, praticar o que você está lendo nela. Ter a Escritura como central na sua vida. É por isso que nós devemos manter a Escritura central nos nossos cultos. Vamos orar a Escritura. Vamos cantar o que a Escritura diz. Vamos observar a Escritura sendo exposta, pregada para nós. Nós precisamos da Escritura. E é a Escritura que nós devemos anunciar às pessoas. Porque a Escritura aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho é a única mensagem que pode salvar pecadores. Não é um bom conselho que vai salvar as pessoas. Não é trazer educação para as pessoas que vai salvá-las. Não é ensiná-las a cuidar do seu dinheiro, dar orientação sexual. Não, essas coisas podem ser boas, mas não trazem salvação. O que traz salvação é o Evangelho, e o Evangelho está na Bíblia. A Bíblia aponta para o Evangelho. Em sua completude ela fala sobre isso. O que a gente mais precisa para ser salvo não é da sabedoria secular, não é da última novidade, não é dos livros ou best-sellers. O que a gente mais precisa é das boas, antigas e atuais sagradas letras, as Escrituras. Aliás, Timóteo sabia disso muito bem. Porque no versículo 14, agora a gente volta para o versículo 14, você permaneça naquilo que, 2 pontos. Paulo apresenta aqui 4 informações sobre o relacionamento que Timóteo tinha com as sagradas letras. Timóteo tinha um relacionamento com as Escrituras. E Paulo diz aqui, se você quer ser salvo, você também precisa ter esse tipo de relacionamento com as Escrituras. Primeiro, ele diz, as sagradas letras, Timóteo, você as aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. O verbo que Paulo usa aqui para aprender vai além de simplesmente receber informações de um professor. Denota a ideia de que você recebe informações, mas que você também se esforça com diligência para compreender essas informações. É diferente de você sentar na frente de uma televisão. Sabe quando eu na época de seminário fiz isso muitas vezes. O professor estava falando e minha cabeça estava em outro lugar. Talvez na faculdade aconteça isso com você. Na escola acontece, né? Talvez está acontecendo agora na pregação. Você está pensando no jogo do Santos, do Palmeiras, do Corinthians. Está pensando no que você vai comer hoje à noite. Está pensando no que vai acontecer semana que vem. Vai além do que ouvir. Alguém está se esforçando para ensinar. Mas o aprender significa eu também me esforço para captar o que está sendo dito. Eu me dedico para compreender o que está sendo dito. Alguém ensinou as Escrituras para Timóteo, mas Timóteo não ouviu passivamente. Timóteo se esforçou para compreender, para entender esse ensino. Se a gente quiser ter os benefícios da Escritura, a gente precisa ter esse tipo de atitude. Está ouvindo, mas trabalhando para compreender o que eu estou ouvindo. Segunda informação de Timóteo sobre as sagradas letras, Paulo continua, versículo 14. Em que você acredita firmemente. Você aprendeu e você continua acreditando firmemente. A Almeida Atualizada traduz como foste inteirado. E a NVI diz, as quais você tem convicção. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Timóteo, você não só ouviu as sagradas letras, que diziam a respeito de Jesus, da salvação, mas você creu nelas. Você confiou nessa mensagem. Firmemente. A salvação em Cristo só é disponível para aquele que crê. Para aquele que de verdade confia no que está ouvindo. Porque de nada adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa. Sabe mais do que um crente velho de igreja. Mas você não confia no que a Bíblia diz. Na hora do conflito, do dilema, da dificuldade, você faz o que pensa ser melhor. Você faz o que o mundo diz que deve ser feito. Você não confia no que ela está dizendo. Deixa eu fazer um parêntese aqui, nem estava no meu esboço. Por que pais não disciplinam seus filhos? Porque não confiam no que a palavra de Deus diz. Por que maridos não amam sua esposa como Cristo amou a igreja? Porque não confiam no que a palavra de Deus diz. Por que esposas não se submetem a seus maridos? Porque não confiam no que a palavra de Deus diz.
Paulo está dizendo, Timóteo, você ouviu, você se esforçou para entender, mas você confiou. Confiou no que ela disse. Descansou nisso. Senhor, se o Senhor está dizendo, eu vou confiar. Eu vou crer nisso. Terceira informação de Timóteo sobre as Sagradas Letras. Paulo diz ainda no versículo 14. Você sabe de quem as aprendeu. Na língua grega, o pronome relativo, vou ensinar português e grego agora. O pronome relativo quem, de quem você aprendeu, está no plural. No português a gente não percebe isso, mas no grego é assim que funciona. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: você sabe e conhece muito bem de quais pessoas você aprendeu as Sagradas Letras. Você conhece essas pessoas. Você sabe que elas não eram mal intencionadas. As pessoas que ensinaram as Sagradas Letras a você não eram interesseiras, mas era gente de caráter. Gente que você conhecia a índole. Gente que você sabia que queria o seu bem. Gente que vivia o que dizia. Não era da boca para fora. Você sabe de quem aprendeu. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Bom, a gente sabe que ele aprendeu muita coisa de Paulo. Atos diz isso para a gente. A primeira e a segunda carta a Timóteo nos ensinam muita coisa. Mas aí entra a quarta informação sobre o relacionamento de Timóteo com as Sagradas Letras. Tinha mais gente envolvida nesse processo. Aperte os cintos agora. Porque o versículo 15 começa dizendo: e você conhece desde a infância. Timóteo conhecia as Sagradas Letras desde a infância. Antes de ouvir o evangelho da boca de Paulo, ele já tinha esse conhecimento. O curioso aqui é que o termo traduzido para nós por infância é uma palavrinha que significa qualquer época entre a idade fetal, de um bebê no ventre da mãe, desde a sua concepção, até a idade adulta. Infância pode significar qualquer período na vida de uma pessoa, desde a concepção até a vida adulta. De quem foi que Timóteo ouviu as Sagradas Letras desde que era um bebezinho na barriga da mãe até sair de casa? De quem? A gente leu isso no capítulo 1, versículo 5. Você lembra disso? Volta aí os olhos aí. Capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, talvez uma mulher a quem Paulo evangelizou quando esteve na cidade deles. E também em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Em Atos 16, quando Paulo encontra Timóteo, o capítulo 16, versículos 1 e 2 nos dizem que a mãe dele era uma judia crente. Então ela nasceu dentro da linhagem de Israel e creu no Messias, Jesus, por meio de Paulo. Mas ela tinha um marido grego, e isso era estranho assim para uma judia. Se o texto diz que era grego, é bem provável que ele não fosse cristão. Era um pagão ainda. Então, mesmo não tendo a ajuda do marido, a mãe, Eunice, ela foi apoiada pela avó Lóide, e elas pregaram o evangelho a Timóteo, desde bebezinho. É por isso que nós devemos ler as Sagradas Escrituras aos nossos filhos. É por isso que nós devemos ensinar o Evangelho aos nossos filhos, desde que nós soubemos que eles foram concebidos. Tem pai que diz, eu vou pregar o Evangelho para o meu filho. Eu vou ler a Bíblia para o meu filho, mas vou esperar ele aprender a ler. Eu vou esperar ele sentar e ficar comportado por 1 hora ouvindo o sermão. Tem adulto que não aprendeu a fazer isso ainda. Vai pregar quando para o seu filho? Você prega desde o ventre, desde a infância. Você vai pregando para a barriga. Enquanto ele está chutando ali, você está falando a palavra de Deus para ele. Você está acostumando ele com as palavras de Deus. Você confia de que a palavra de Deus é capaz de salvar. Então você prega e você anuncia. Porque o seu filho só vai poder ser salvo por Jesus se ele ouvir falar de Jesus. Então ele precisa ouvir o Evangelho através da sua vida. Papai, mamãe. Mas é por isso também, pedir para apertar os cintos, né? Então aperta um pouquinho mais. É por isso que as crianças são e devem ser bem-vindas no culto da igreja, no culto público. No culto é onde nós temos a exposição da palavra de Deus. No culto é onde o pastoreio daquela igreja traduz o que nós estamos lendo e aplica à luz da obra de Cristo. E as crianças precisam ouvir a salvação em Cristo.
Talvez você está pensando, mas uma criança não presta atenção. Criança ouve. Tem 2 ouvidos aí. Ela ouve. Pode não prestar atenção em tudo. Mas vez ou outra ela... Ele falou isso. E ela lembra durante a semana. A gente acha que a gente é melhor que as crianças, né? Não, eu presto atenção em tudo. Se eu perguntar para você qual foi o primeiro ponto, talvez você nem lembre mais. Se eu perguntar para você qual versículo a gente começou, você não lembra. A gente esquece também. A gente se acha superior. Mas a palavra precisa ser pregada às crianças. Nada contra pessoas bem intencionadas de pregar a palavra às crianças em salinhas, mas muitas vezes as crianças são meio que depositadas em alguma sala para não atrapalhar os adultos. Coloca lá. Aí, assim, a gente vai colocar alguém para contar uma historinha que elas entendam. Aí a historinha que elas podem entender é uma historinha assim que nem bíblica muitas vezes. Eu já conheci de ministério infantil que as crianças saíam para assistir Turma da Mônica. E ficavam assistindo Turma da Mônica. É para isso que você está tirando a sua criança. Tá, mas não é Turma da Mônica, a gente conta uma historinha. Ok, aí vai pegar que livro? Não pega a Bíblia. Pega um livro inspirado na Bíblia. Uma história que muitas vezes esquece da salvação em Jesus. Só conta princípio ético. Não minta, não roube, seja bom, faça o melhor. Aí depois a gente não sabe porque tem um monte de legalista na igreja. É porque cresce achando que a salvação depende dele, porque foi isso que ele ouviu desde pequenininho. Então não estou criticando pessoas bem intencionadas. Mas, se há um ambiente em que alguém se preparou profundamente para descobrir o sentido do texto, para aplicar esse texto à luz de Jesus Cristo e conduzir as pessoas até a salvação, as crianças precisam estar nesse ambiente. É por isso que elas estão aqui. Às vezes caem, derrubam coisas, os pais têm que levantar e depois voltam. Porque a igreja de Jesus é o povo de Jesus reunido. Quando Jesus estava ensinando, era o que acontecia. Tinha criança no meio do caminho. Inclusive, os discípulos tentaram impedir que as pessoas trouxessem as crianças, que ele falou, deixa as crianças virem. Das tais é o reino dos céus. Não atrapalhem. Pode ter um outro ambiente para você ensinar historinhas melhores ou mais fáceis de compreender para as crianças. Mas não tire elas do culto. Deixa elas aí. Elas precisam ouvir do Evangelho. Bom, é muito interessante porque ao longo dos anos, desde que a gente começou a fazer isso aqui, eu tenho percebido uma diferença na vida das crianças. Antes as crianças me viam, e o que os pais fazem? Às vezes fazem com boas intenções, mas fazem o seguinte, se você não se comportar, vou contar para o pastor. Aí as crianças me olhavam com medo, elas saíam correndo de mim. Eu nem sabia o que era, né? Estou com um pedaço de couve no dente, eu não sei. E as crianças ficavam com medo e não me viam como um pastor, como o pastor delas. Esse é o pastor do papai e da mamãe. Por quê? Quem é que ensina para elas? Não é o pastor. Ao longo dos anos, conforme as crianças têm ficado aqui, eu tenho percebido que as crianças agora olham para a figura pastoral como o meu pastor. O pastor do papai e da mamãe é o meu pastor. E essas crianças é que estão crescendo e se tornando os adolescentes, os jovens e os adultos da igreja. E quando crescerem, continuarão sabendo, esse é o meu pastor, ele prega assim. Prega 1h15 esse miserável. Eu tenho que aprender. Tenho que aprender. Ok. Deixa eu desenvolver aqui, senão eu vou pregar 1h15 hoje. O argumento final para convencer Timóteo a permanecer no conteúdo das Sagradas Escrituras está nos versículos 16 e 17. E a gente vai fechar o texto com isso. Paulo apresenta 3 informações sobre a Escritura. A primeira informação é sobre a identidade da Escritura. Versículo 16 começa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão inspirada é muito importante aqui. Eu não vou dizer o que ela não significa, tá? Eu vou dizer o que ela significa. E aí depois você compara. A expressão que Paulo usa aqui, que é traduzida como inspirada por Deus, é uma palavra grega só. Uma só palavrinha. Que é a junção de outras 2 palavras. Então, é uma palavra que é a junção de 2. A primeira palavra é... Nossa, bem na hora que eu ia falar a palavra. Ok, a primeira palavra é tel, que é Deus. E a segunda palavra é pneustos. De onde vem pneu? Pneu de ar. Pneustos. Significa ar. Vento. O que Paulo está dizendo aqui? Tudo o que nós vemos na Escritura, cada uma das suas partes, cada uma das suas histórias, cada uma das suas listas, dos seus conselhos, dos cânticos, das orações, é o sopro. A respiração de Deus.
Quando a gente fala, duas coisas saem da nossa boca. A primeira coisa são os sons, as letras, as palavras que a gente diz. Mas a outra é a respiração. É o ar. Ninguém consegue falar sem respirar. Já tentou? Pode tentar. Não faz agora, não, você vai cair duro aí, morto. Não consegue. A gente precisa respirar para falar. É isso que Paulo está dizendo aqui. A Escritura é o registro daquilo que saiu da boca do próprio Deus. Isso significa que quando nós estamos lendo, quando nós estamos ouvindo as Escrituras, seja qualquer uma das partes das Escrituras, todas são igualmente importantes. Nós estamos ouvindo o próprio Deus falar conosco. É por isso que nós devemos levar a Bíblia a sério. Priorizar a Bíblia nas nossas vidas. Ler essa palavra, meditar nessa palavra, desejar que essa palavra seja pregada. No culto, o que a gente precisa não é de uma boa ideia, não é de um pregador eloquente que faça você rir e chorar na mesma pregação. O que você precisa em um culto é da palavra de Deus, o ar que sai das narinas e da boca de Deus para alimentar a sua alma. É disso que você precisa. Por isso que a gente expõe a palavra, capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque é disso que nós precisamos. Tem um pastor famoso aí, bom, esse é bom, que ele disse: se você quer ouvir a Deus, leia a Bíblia. Tem gente querendo ouvir a Deus, ele vai atrás de profetada da vida aí. Não, vai na Bíblia. Ah, não, mas eu quero ouvir a Deus audivelmente, eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Vai ouvir a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Toda a Escritura, a identidade dela é inspirada, ela é soprada, é o hálito de Deus, é a respiração de Deus. Segunda informação sobre a Escritura, a utilidade dela. O versículo 16 continua: por ser o registro das palavras de Deus, a Escritura é útil, ela produz benefícios. Quais as utilidades da Escritura? Ele coloca 4. O ensino, então a palavra que ele usa aqui é para informar o que é a verdade, o que é a sã doutrina, a Escritura serve para isso. Segundo, ela é útil para a repreensão. E essa palavra significa perceber o que é errado. Qual é a doutrina errada? Qual é a crença errada? Eu não posso acreditar nisso. A Escritura está aí para mostrar para você. Terceiro, a Escritura é útil para a correção. Agora ele parte do campo das ideias e vai para a prática, para corrigir comportamentos, pecados, faltas, mudar a nossa forma de se comportar. E por fim, a Escritura é útil para a educação ou instrução na justiça. Nos treinar, nos disciplinar a viver uma vida de bondade e retidão. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: olha, por ser palavra de Deus, a Escritura ela é útil para transformar tanto as nossas crenças, ela ensina e repreende, quanto para transformar as nossas práticas, ela corrige e educa. Queridos, nem tudo que a gente acredita é de fato verdade. Já percebeu isso, né? Muitos dos nossos problemas acontecem, de fato, porque a gente tem expectativas e crenças falsas. E aí, quando elas se provam falsas, a gente entra em desespero. Como é que a gente descobre o que é verdadeiro e o que é falso? Bom, você vai para a Escritura. A Escritura te diz o que você deve crer. Ah, mas não está na Escritura, então não precisa crer, não. Tudo que Deus queria que você cresça está aí na Escritura. Ao mesmo tempo, nem tudo que a gente faz é correto. Como é que eu sei o que é o certo ou não? Como é que eu sei o que é casamento? Ah, na nossa sociedade diz que é um homem e uma mulher que vão lá no cartório. Tá aí, quando eles não vão no cartório? O que eles estão? Estão vivendo em quê? Mas e se a sociedade dizer que é um homem com um homem? O que a gente faz? O que é o certo? A Escritura. Você vai para a Escritura, você não fica na cultura, dependendo da cultura. Dependendo do que um presidente diz, do que uma lei diz, você vai para a Escritura. Ela diz o que é certo. A Escritura é útil para isso, para corrigir a nossa prática, a nossa conduta. Há quem conhece muito de Bíblia, mas não pratica a Bíblia. E tem aqueles que querem praticar a Bíblia, tem até vontade de obedecer a Deus, mas não sabe nada de Bíblia. Não busca saber. O que Paulo está dizendo é: não separe o que Deus uniu. Deus uniu a crença com a prática, e a Escritura serve para consertar as duas coisas na sua vida. Então, permita que a Escritura molde as suas crenças e a sua prática. A terceira informação sobre a Escritura, e aí eu entro na minha conclusão, tá? Nunca acredite em um pastor quando ele diz que está concluindo. É mentira. Mas esse fato agora é verdade. A finalidade da Escritura está no versículo 17. A terceira informação sobre a Escritura. Qual é o propósito de Deus ter registrado as suas palavras aos homens? Ele diz: a fim de que o servo ou homem de Deus seja, primeiro, perfeito, completo, qualificado, plenamente equipado e perfeitamente habilitado para toda boa obra, sem nada faltando.
Para que a gente entenda as palavras de Paulo aqui, a gente precisa lembrar do que a Escritura nos diz desde o começo, desde o princípio. Você lembra? O que é que nós vemos no princípio? O comecinho da Bíblia. Como Deus criou todas as coisas, não foi? Gênesis 1. Você lembra como Deus criou todas as coisas? Através da sua palavra. Deus falou e as coisas passaram a existir, simplesmente pelo poder da fala de Deus. E aí Deus então fez o homem. Gênesis 2 diz isso. Como Deus fez o homem? Fez um boneco do pó da terra, só que ele não estava vivo ainda. Então Deus vem e sopra o fôlego de vida em suas narinas. E o homem passou a ser alma, ser vivente. Ok? Um ser criado à imagem de Deus para refletir esse Deus sobre toda a criação. Como é que esse homem ia desfrutar dessa vida? Como é que ele aproveitaria ao máximo dessa experiência por toda a eternidade? Lembra o que Deus diz para ele quando ele está no jardim? Você pode comer do que você quiser, mas só de uma você não come. Você pode comer até da árvore da vida, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem confiasse nas palavras de Deus e obedecesse essas palavras, ele viveria eternamente. E o que o homem fez? Gênesis capítulo 3. Exatamente o que não era para fazer. Ele esquece todas as árvores que Deus deu e só olha para uma. A mulher cede ao engano da serpente. O homem come sabendo que não deveria comer. Eles não confiaram em Deus e desobedeceram a palavra de Deus. Então a morte passou a ser uma realidade para todos nós. Todos nós somos descendentes desse casal maravilhoso. E todas as desgraças da humanidade deste mundo por causa da queda. Por isso o homem deixou de viver para o propósito para o qual ele foi criado. Ao invés de praticar boas obras, ao invés de refletir o Criador, o homem se entregou à prática de más obras, produzidas pelo pecado. E a consequência é a morte, é a destruição, a própria destruição, a destruição de outros, a destruição do mundo ao seu redor. E essa basicamente é a mensagem do Antigo Testamento. A mensagem do Antigo Testamento é uma obra com começo e meio, mas não tem fim. Não tem um final feliz. Por isso que a gente precisava do Novo Testamento. E como o Novo Testamento começa? 4 livros para contar a história de uma personagem apenas. Jesus Cristo. A palavra de Deus encarnada. E o Verbo se fez carne. O sopro de Deus em figura humana. Ele veio a esse mundo e essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio para salvar a humanidade, para resgatar os homens da encrenca em que eles se meteram. Mas ele foi o maior exemplo de piedade, mais até do que Paulo. Ele foi perfeito, ainda assim foi perseguido, odiado, a ponto de ser crucificado pelos homens aos quais criou e veio salvar. Mas essa cruz, essa morte, estava nos planos de Deus desde o começo. Na cruz, o Pai aplicava sobre o Filho o castigo, todo o castigo da nossa descrença, da nossa desobediência à palavra de Deus. Ele sofreu a morte que nós merecíamos. E por meio desse sacrifício definitivo, Deus nos perdoa. Deus nos salva. Essa é a mensagem do Evangelho. E enfim, nós podemos aos poucos voltar a viver para o propósito pelo qual nós fomos criados. Podemos aos poucos voltar a refletir a imagem de Deus a esta criação, uma imagem agora não mais deturpada, mas uma imagem de quem Ele é. É a isso que Deus dá o nome de boas obras. Sabe o que são boas obras? Não é ajudar velhinho a atravessar a rua, não. Isso é bom. Mas boas obras, nas cartas de Paulo, tem a ver com uma vida de justiça, uma vida de piedade, como deveria ter sido lá no jardim, como deveria ter sido e não foi, e como será na nova criação. Uma vida de boas obras é uma vida em que nós refletimos plenamente a imagem do nosso Senhor nesse mundo. E o que Paulo está dizendo é que a mesma palavra, o mesmo sopro de Deus que nos gerou vida lá no princípio, é a palavra registrada na Escritura
que dá vida novamente aos homens. Tiago, em capítulo 1, versículo 18, diz que nós fomos gerados, nascidos de novo pela palavra da verdade. Essa palavra que nos criou, essa palavra que nos recriou, que nos regenerou, é a mesma palavra que nos capacita a vivermos em novidade de vida nesse mundo. É assim que Paulo termina esse texto. E é assim que a gente pode suportar os últimos dias, vivendo de forma piedosa em Cristo, mesmo nesse mundo ímpio. A gente segue o exemplo de gente piedosa e a gente permanece na fé e na prática da Escritura. Amém? Que tal começar a fazer isso na sua vida? Que tal retomar isso, porque talvez você parou? Que tal continuar a partir de hoje? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela preciosidade que é a Escritura. Quanta beleza e quanta eternidade há nestas palavras. A palavra do Deus que criou todas as coisas, registrada a nós. Nós não conseguimos nem compreender o que isso significa, mas o Senhor nos chama a crer, a confiar nessa palavra, a confiar no que ela diz sobre Jesus e a continuar fazendo o que ela diz, porque isso vai transformar nossas vidas. Oramos, Senhor, para que isso seja verdade na vida de cada um aqui presente, daqueles mais experientes aos menores, aqueles que ainda estão na infância, porque a salvação é para todos nós. Oramos assim, Senhor, pedindo para que o Senhor nos conduza à prática das boas obras, que é o teu propósito para toda a humanidade desde o princípio. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.